Bem, meus companheiros, meus irmãos, a gente quer iniciar essa nossa conversa agradecendo mais uma vez a espiritualidade amiga, agradecendo a Deus nosso Pai que nos permite esse momento, ainda nesta forma online, nesse formato, mais um momento especial em que, mesmo distantes, nós sentimos que tudo aquilo que a gente vai compartilhar hoje está saindo do meu coração para o coração de cada um que está aqui conosco. Então, sintam-se todos abraçados e que nós também possamos nos sentir envolvidos pelas vibrações de paz, de equilíbrio, de força e de esperança que a espiritualidade, a partir da misericórdia divina, vai derramando sobre cada um de nós. A nossa conversa de hoje, ela nasceu de uma página do benfeitor espiritual Emmanuel, que no capítulo 58 do livro Religião dos Espíritos, vai estabelecer um diálogo com o leitor a respeito de um tema que é muito caro para todos nós, porque é um tema que mexe muito com as nossas emoções, com os nossos sentimentos. O título da página, o título que Emmanuel atribui a essa conversa, já vai indicar para nós a trilha por onde ele nos convida a passar. A página se chama Ante os que Partiram. E essa página, ela é muito significativa para mim, porque nos encanta a forma como Emmanuel traz o assunto à tona, o conteúdo que ele apresenta, mas, sobretudo, porque quando Emmanuel nos convoca para essa reflexão, ele fala de um lugar de quem sabe exatamente o que é a emoção, qual é o sentimento que toma cada um de nós que vive a experiência da partida para o outro lado dos nossos afetos, dos nossos queridos, dos nossos familiares, dos nossos amigos. Quem conhece a história de Emmanuel vai se lembrar quando ele esteve aqui na Terra na condição do senador Públio Lentulus. E ali, ao descobrir que a amada esposa Lívia havia perdido a vida no circo romano, destroçada pelas feras, Emmanuel narra, em há 2000 anos, na sua história, através da psicografia de Chico, a dor lancinante que lhe tomou o coração. Então, Emmanuel vai falar de um lugar que é o lugar da empatia. E aí ele vai preparando nessa mensagem o terreno, contextualizando para o leitor como é que fica o coração daquele que perde fisicamente alguém. Então, ele já abre o diálogo dizendo assim: nenhum sofrimento na terra talvez seja comparável ao daquele coração que se debruça sobre o outro coração regelado e querido, que o ataúde transporta para o grande silêncio. Então, olha só, nenhum sofrimento na terra talvez seja comparável ao daquele coração que se debruça sobre outro coração regelado e querido, que o ataúde, que a morte física transporta para o grande silêncio. Esse grande silêncio é porque, fisicamente, nós não temos mais a presença daquele que se foi. Nós não ouvimos mais a voz daquele que se foi. Então, para nós, aparentemente, estamos mergulhados num grande silêncio. E ele continua, ele vai dizer assim: ver a névoa da morte inexorável, quer dizer, inflexível. Ver a névoa da morte inexorável estampar-se na fisionomia dos que mais amamos,
e cerrar-lhes os olhos no adeus indescritível é como despedaçar a própria alma e seguir vivendo. Então, nesse trecho em que Emmanuel coloca que esse adeus ele é indescritível e que a alma se despedaça e precisa continuar vivendo, a gente percebe direitinho a sensação, a emoção, a lembrança que Emmanuel provavelmente evoca do momento em que ele se depara com a constatação da morte de Lívia, da sua esposa. E é muito interessante quando a gente começa a acompanhar o raciocínio de Emmanuel, porque, reparem, o que ele está fazendo? Primeiro, ele vem contextualizando a dor. Como é que é a dor nesse momento da partida? E ele vai avançar colocando para a gente que a gente deve perguntar àqueles que já estreitaram de encontro ao peito um filhinho, o esposo que se despede, a companheira cujas mãos pendem sem forças, o amigo que tomba desfalecente para não mais se erguer, o semblante materno acostumado a abençoar e que nada mais consegue exprimir. Que falem, vai dizer Emmanuel, os que tombaram na solidão da dor que atravessa o peito, os que soluçam de saudades dos afetos queridos, os que perguntam em vão pelos que se foram. Então, se a mensagem terminasse aqui, nesse ponto, qual a sensação que nós carregaríamos, né? Porque Emmanuel veio falando da dor. Ele contextualizou essa dor. Então, a sensação que a gente guardaria, se a página terminasse aqui, bom, o benfeitor espiritual legitimou uma dor, porque ela é legítima, essa dor existe, eu carrego essa dor e pronto, vou ficar com ela, porque Emmanuel diz que é assim, e final de história. Acontece que Emmanuel, a partir desse instante, ele vai dar um novo encaminhamento para a reflexão. Então, primeiro, ele vai se colocar no lugar do que sente a dor. Então, ele usa da empatia. Ele vai expor a dor e aí agora ele vai analisar essa dor. E a gente percebe esse movimento que Emmanuel faz quando ele segue com esse trechinho da mensagem. Ele vai dizer assim: todavia, quando semelhante provação te bata à porta, reprime o desespero e dilui a corrente da mágoa na fonte viva da oração. Vou repetir. Todavia, quando semelhante provação te bata à porta, reprime o desespero e dilui a corrente da mágoa na fonte viva da oração. Nós destacamos aqui, pessoal, duas palavras que são muito importantes nesse momento de passagem da reflexão de Emmanuel. Ele introduz esse momento novo com a palavra todavia. Estudando aí a língua portuguesa, todavia é uma conjunção que liga uma ideia a outra ideia, e quando estabelece essa conexão entre ideias, ela vai trazer um valor, um sentido, que a gente chama de valor semântico. Ela vai trazer um valor semântico, um sentido de oposição, de contraste, de adversidade. Então, ele vinha falando de uma dor, e aí a gente pensa que ele faz essa exaltação da dor e vai ficar somente nisso, e se contrapondo a essa exaltação exclusiva da dor, ele começa a trazer uma ideia nova, né, que naturalmente, como nós dissemos, vai se opor à informação anterior. Então ele diz, todavia, que equivale ao mas, né? Quando semelhante provação te bata à porta, ele não diz assim, se semelhante provação te bata à porta, porque todos nós já vivenciamos, estamos vivendo neste instante talvez, ou vamos vivenciar essa provação da partida de alguém
para o outro lado. Então, quando acontecer isso, quando nós estivermos transitando, estagiando por esse momento difícil, aí vem a segunda palavra que a gente quer destacar. Ele vai tomar um verbo, que é o verbo reprimir, e vai dizer assim: reprime o desespero. Eu vou confessar a vocês que quando nós lemos esse texto pela primeira vez, ao nos depararmos com essa palavra reprimir, ela trouxe uma inquietação, ela trouxe um desconforto, porque o sentido que usualmente nós atribuímos a reprimir é um sentido que não tem uma conotação positiva, é algo que não é saudável. Então, a gente ficou pensando assim, mas Emmanuel está mandando reprimir o desespero? E aí a gente correu no dicionário, né? Nós vamos pedir ajuda para quem entende do vernáculo, dos verbetes, né? E aí foi muito interessante, gente, porque quando recorremos ao dicionário, nós encontramos 2 sentidos para a palavra reprimir, bem interessantes. O primeiro sentido que o dicionarista aponta é que reprimir é o mesmo que conter, controlar o desenvolvimento, o progresso de um sentimento, de uma emoção ou de uma vivência. Então, esse é o primeiro sentido, conter, controlar o desenvolvimento de um sentimento. O segundo sentido, que é o que conhecemos melhor, diz assim: esconder, ocultar, não manifestar o sentimento, a emoção ou determinada vivência. Naturalmente que Emmanuel utiliza a palavra reprimir com o primeiro sentido. Quando ele diz reprime o desespero, ele quer dizer controla o desespero, equilibra o desespero. Então, são 2 sentidos distintos, né? Porque enquanto o primeiro, que é utilizado por Emmanuel, vai trabalhar conosco a aceitação da nossa fragilidade, que a gente entenda essa fragilidade que é humana, para que a gente possa iluminar essa fragilidade. O segundo, que é o da repressão, o de esconder, convida a um movimento de eu não vou mostrar aquilo que eu sinto, porque eu preciso mostrar fortaleza. E aí a gente vai reprimindo aquele sentimento, a gente vai reprimindo aquela vivência e não se permite experimentar as fases do luto, né? Que faz parte de qualquer perda, seja uma perda física, seja uma perda afetiva, enfim, qualquer tipo de perda, a gente vai vivenciar esse luto e ele é importante. Então, Emmanuel coloca o reprimir nesse segundo sentido. E aí, então, é muito importante que quando a gente pense a respeito desse reprimir o desespero, entendendo que, Emmanuel já colocou isso, né? A dor da perda é indescritível. Muitas vezes, nesse momento da perda, quando a gente é colhido por esse tipo de vivência, ao precisarmos, de repente, conversar com alguém ou confortar alguém, quantos de nós aqui, muitas vezes, vivendo essas experiências, não ficou sem palavra para oferecer para o outro, né? Quantas vezes a gente, até há algum tempo, né, conversando com alguns amigos, a gente dizia assim, mas o que nós vamos dizer para o fulano, diante de toda essa dor? Não tem nem palavra para expressar. O que a gente vai colocar? Tudo que a gente falar vai ficar estranho, vai soar estranho, vazio. Então, nesses momentos em que a gente não tem palavra, todos nós sabemos, né, gente, que o silêncio também transporta vibração. E a gente pode oferecer o abraço. Então, a gente oferece o abraço de palavras. E foi exatamente isso que aconteceu com Chico. O Chico, todos nós conhecemos o nosso médium mineiro, né? Pelas virtudes infinitas que ele reforçou, construiu e evidenciou na sua passagem aqui na Terra, mas dentre essas virtudes, o Chico, ele era muito conhecido, quando encarnado aqui, pelo carinho,
pelo cuidado, pela atenção e pela paciência com que ele atendia as pessoas. E certa ocasião, o Chico estava ali diante de uma fila interminável, assentado horas na mesma posição, atendendo todas as pessoas pacientemente, quando se apresenta a ele uma senhora magra, de estatura mediana. E ela vinha com os olhos muito vermelhos e chorava muito, ela não conseguia conter as lágrimas. E quando ela se aproxima do Chico, ela toma uma das mãos do nosso querido médium e olha para ele com súplica e vai dizer assim: ô seu Chico, me ajude, eu não aguento mais tanto sofrimento. E o Chico, com aquela voz serena, aquele olhar amoroso, sem pressa nenhuma, como se tivesse acabado de chegar ali, ele vai olhar para ela e vai dizer assim: o que se passa, minha filha? Conte-me tudo. E ela então vai começar: Chico, é coisa demais. Falou ela bem chorosa, né? Eu fiquei viúva há alguns anos. O meu marido se foi, deixou-me 2 filhas, e parecia que aquela dor da partida dele, Chico, o vazio que ele deixou, não passaria nunca mais. No entanto, os anos foram acalmando o meu coração e acalmando a minha dor. Mas eu continuei triste, e por isso mesmo eu me afastei de tudo. As meninas cresceram, estavam com 13 e 15 anos. E há poucos dias, Chico, uma vizinha nos convidou para um piquenique. Eu não queria ir, eu não tinha vontade. No entanto, eu li nos olhos das minhas filhas o desejo que tinham de participar daquele momento. Então, eu preparei tudo, rodeada pela alegria das duas. E o domingo chegou ensolarado, maravilhoso. O local era muito bonito, próximo a um rio, um lugar encantador. Mas logo nós verificamos que, por conta das chuvas acontecidas nos dias anteriores, o rio estava muito cheio. As águas rolavam velozes, a correnteza era muito forte. Eu avisei as minhas filhas, Chico, que não se aproximassem das margens. E aí eu me envolvi na organização com as amigas. E de repente, a gritaria me despertou para um desespero. Um mau pressentimento me apertou o coração. Todos corremos para próximo do rio. Há tempo de eu ver, Chico, as minhas 2 filhas sendo arrastadas pela correnteza. Eu quis me jogar no rio na tentativa de resgatá-las, mas eu fui impedida por pessoas. Eu estava alucinada de dor. Mais tarde, eu fiquei sabendo que a minha filha mais nova, pisando em uma pedra que deslizou, a fim de colocar a mão na água do rio, acabou sendo projetada na correnteza. E a minha filha mais velha, vendo o desespero da irmã e querendo resgatá-la, acabou sendo lançada à correnteza também. Elas se foram, Chico. Eu estou totalmente sozinha agora. Eu não quero mais viver. Eu não tenho mais nada neste mundo. E as pessoas olharam para o Chico e dos olhos do Chico corriam lágrimas. E ele se levantou e, envolvendo num abraço aquela mãe sofrida, disse assim: minha filha, deixe-me abraçá-la. Existem dores para as quais não temos palavras. Agora, eu só posso misturar as suas com as minhas lágrimas. Vou chorar junto com você. E os 2 choraram. Então, Emmanuel, quando ele fala dessa dor indescritível, e que às vezes a gente nem encontra palavra,
É exatamente essa situação vivida por Chico que vem exemplificar. E nesse momento a gente entende a dimensão do que o benfeitor propõe quando sugere: reprime o desespero e dilui a corrente da mágoa na fonte viva da oração. Para reprimir esse desespero, pessoal, é exatamente aqui neste ponto que entra o conhecimento espírita. Lá no capítulo 2 de O Evangelho segundo o Espiritismo, no item 5, nós vamos encontrar uma página muito esclarecedora de Kardec, não é Instrução dos Espíritos, uma página chamada O Ponto de Vista, em que o codificador vai dizer que a doutrina espírita nos posiciona na condição daquele que enxerga de maneira clara, de maneira muito precisa, a ideia da vida futura. E que quando, a partir do conhecimento espírita, a gente amplia essa visão da vida futura, nós vamos construir em nós uma fé inabalável. E, por consequência, nós vamos também trabalhar na nossa transformação moral. Mas pela simples dúvida com relação à vida futura, nós nos manteremos, diz o codificador, presos a todos os desafios, a todas as questões que estão vinculadas exclusivamente à matéria. Eu queria dividir com vocês, já que nós estamos falando, né, que reprimir o desespero, para que esta ação aconteça, a gente precisa, sobretudo na condição de espírita, estudar a doutrina espírita. Eu quero, né, compartilhar com vocês uma das definições mais bonitas, a meu ver, que a gente encontra dentro das obras básicas da codificação a respeito da importância do estudo do Espiritismo. E quem traz para a gente essa definição é o próprio Kardec, na introdução de O Livro dos Espíritos, quando ele coloca assim: por isso é que dizemos que estes estudos, ou seja, o estudo da doutrina espírita, que estes estudos requerem atenção demorada, observação profunda e, sobretudo, como aliás o exigem todas as ciências humanas, continuidade e perseverança. E ele ainda vai citar aqui 2 exemplos. Ele diz assim: para formar um médico medíocre, precisamos de anos. Para construir um sábio, levam-se 3/4 da vida. Aí ele arremata: como pretender-se em algumas horas adquirir a ciência do infinito? Então ele vai desenvolver aqui um convite, gente, a nós espíritas, para que a gente estude a doutrina espírita. Para que a gente estude, não para fazer as citações dos capítulos, dos itens, das questões do Livro dos Espíritos, mas para que a gente estude entendendo com a cabeça. Mas para que esse estudo tenha validade, é preciso chegar ao coração junto com esse raciocínio, com essa reflexão, porque quando o coração chega junto com a razão, aquilo que era só informação ganha significado. E ganhando significado, a gente transforma em vivência, porque a gente só compreende efetivamente e a gente só aceita aquilo que tem sentido para nós, aquilo que faz significado. E aí, com esse sentido e com esse significado, a gente transforma isso em vivência. O Espiritismo é a ciência do infinito, chamada de consolador, exatamente porque conforta por esclarecer. Então, reprime o desespero. Como é que a gente reprime o desespero nessa hora? Vem o Consolador prometido por Jesus, que responde a perguntas como essa, por exemplo, que a gente vai dividir com vocês aqui, e que Kardec registrou lá na questão 286 de O Livro dos Espíritos. Eu nem escondi a resposta, pessoal,
porque esse assunto, essa conversa que a gente vem desenvolvendo aqui, não traz novidade nenhuma, são recordações a respeito do que a doutrina propõe para não nos arrancar do desespero, né? Da dor, né? Na verdade, né? Ela não vai nos arrancar a dor, mas ela vai nos tirar do desespero. Então, Kardec pergunta assim: a alma, ao deixar os despojos mortais, vê imediatamente os parentes e amigos que a precederam no mundo dos espíritos? Então a gente já sabe, a resposta está aí, né? Imediatamente, nem sempre, pois, como já dissemos, lhe é necessário algum tempo para reconhecer o seu estado e sacudir o véu material. Então, a gente sabe que todos nós, quando desencarnamos, né, passamos por um período maior ou menor de perturbação, até que a gente consiga se dar conta do que aconteceu. E eu queria exemplificar essa resposta que os espíritos dão a Kardec, trazendo o caso de Samuel Filipe. É um caso que está registrado lá em O Céu e o Inferno, na segunda parte, né, no capítulo 2 da segunda parte. O Céu e o Inferno é uma obra dividida em duas partes. Na primeira parte, Allan Kardec vai apresentar a doutrina, e na segunda ele traz uma série de exemplificações. Então, está lá no capítulo 2 da segunda parte, o caso de Samuel Filipe. E para a gente poder entender, né, como é que essa resposta que os espíritos deram, ela se concretiza, né, então a gente vai acompanhar aqui com Kardec a apresentação de Samuel Filipe. Então, quem é Samuel Filipe? Para a gente entender como é que foi a desencarnação dele. O que ele sentiu, né? Se ele sentiu a perturbação, se ele não sentiu. Bom, então Samuel Filipe, segundo Kardec, era um homem de bem em toda a acepção do termo. Gente, a gente fica cá pensando, né? Ele era um homem de bem em toda a acepção do termo. A acepção do termo homem de bem a gente conhece muito, porque está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Sede Perfeitos, né? Então, a gente tem ali, nos caracteres do homem de bem, uma lista de características que Kardec vai pontuando a respeito desse homem de bem. Samuel Filipe está aí no rol desses espíritos, segundo o codificador, né, que cumpre a acepção completa de homem de bem. Então, nós não estamos falando da desencarnação de um espírito extremamente imperfeito, só para a gente se situar aqui. Samuel Filipe tinha um prazer muito grande em ajudar a todos que precisavam, ainda que nesta ajuda houvesse um sacrifício de seu próprio interesse. E ele fazia isso sem ostentação, sem afetação. Era algo espontâneo, tanto é, e Kardec nos informa, que quando alguém dizia a Samuel Filipe que ele era um homem bom, porque fez algo bom, ele se espantava, porque ele entendia que tudo o que realizava não era mais que o dever que cumpria. Ele queria bem a todas as pessoas, inclusive aqueles que lhe queriam mal. Nunca dirigira uma palavra agressiva, um pensamento menos feliz a quem quer que fosse, em qualquer que fosse a situação. E Kardec vai descrever Samuel Filipe num determinado momento de uma forma muito encantadora, que emociona. O codificador vai dizer assim: Samuel Filipe era uma dessas criaturas de elite que florescem nas sombras, da qual o mundo não fala absolutamente nada. Olha só, gente. Então, Samuel Filipe era uma criatura de elite que floresceu na sombra, discreto. Então, ele não veio com uma missão, ele não era alguém conhecido, né? Não havia escrito
20 e tantos livros, 100 livros, não, né? Era aquele que trabalhava, segundo o codificador, ali discretamente. Então, era uma criatura de elite que floresce, dessas que florescem na sombra. E Samuel Filipe adquirira o conhecimento espírita, vai arrematar Kardec, e esse conhecimento espírita, ao qual ele se dedicou com afinco para entender, para compreender, lhe deu uma ideia exata da vida futura. Aquilo que Kardec tinha colocado, né, coloca para nós lá no capítulo 5, nós já falamos aqui. Samuel Filipe desencarnou em dezembro de 1862, aos 50 anos, em consequência de uma enfermidade muito dolorosa. E aí, então, ele vem se comunicar no grupo de médiuns com o qual Kardec trabalha. Então, foi pedida a ele a autorização para que pudessem registrar a entrevista que fariam com ele, as perguntas, registrar e divulgar, né, num texto para os estudiosos e interessados em conhecer a doutrina espírita. Então, a primeira pergunta que fizeram para Samuel Filipe foi se ele tinha uma lembrança exata dos últimos momentos dele na Terra. E aí ele vai dizer assim, perfeitamente, me lembro perfeitamente. Aí ele começa a dizer que viu a esposa chorando e viu os amigos. Então ele descreve a cena do momento em que ele estava desencarnando. Mas olha que interessante, hein? Só para lembrar, era um homem de bem em toda a acepção da palavra, define Allan Kardec aqui, o Samuel Filipe. Mesmo sendo esse homem de bem em toda a acepção da palavra, ele vai dizer que ele passou por um estado de perturbação, naturalmente um estado pequeno de perturbação, e que a lembrança de tudo o que estava acontecendo foi se tornando nítida para ele aos poucos. Então, a gente já pontua aí, né? Que ao deixar o nosso corpo físico, a pergunta é, vê imediatamente parentes e amigos? Passado esse período de perturbação em que a pessoa está tentando, né, o espírito se localizar, se entender ali, aí sim, Samuel Filipe vai dizer que ele se encontrou, olha que interessante, ele se encontrou com entes queridos, isso nós sabemos bem, né, pessoal? Que haviam partido antes dele, e aí vem um ponto interessante da fala de Samuel Filipe, mas também espíritos que ele se via, a que ele se via unido por laços de carinho, mas que ele não reconhecera de imediato. Eram almas, eram espíritos com os quais ele já havia tido convivência em existências anteriores. Então, até, olha que interessante, né? Além dos que nos precederam nesta atual existência, nós também podemos nos encontrar com aqueles de outras existências e que aos quais nos mantivemos ligados, né, por esses laços de carinho, por esses laços de afeição, e que vem também nos ajudar naquele momento da desencarnação. E aí, Kardec vai avançar um pouquinho na questão 289. A gente já vai encerrando aqui, pessoal. Ele vai dizer, nossos parentes e nossos amigos vêm às vezes ao nosso encontro quando deixamos a Terra? Então, a gente sabe que sim, Samuel Filipe acabou de dizer, né? E aí a gente acrescenta aqui como observação que Samuel Filipe, quando começa a relatar, né, a todas as pessoas, todos os espíritos que vieram recebê-lo, ele vai dizer algo muito interessante, que ele não precisava falar, e que isso chamou muito a sua atenção. Ele coloca que se sentiu surpreso nesse momento, porque quando ele olhava para aqueles espíritos, para aqueles companheiros, automaticamente eles se entendiam. E aí a gente busca lá a questão 282 do Livro dos Espíritos, que coloca para nós que a linguagem
que os espíritos utilizam para se comunicar é o pensamento. Então, ele disse que bastava olhar e já havia ali a comunicação se estabelecendo, né, sendo feita. Para a gente já ir fechando aqui, né, questão 290. Os parentes e os amigos reúnem-se sempre após a morte? É uma curiosidade, né, que muita gente que não conhece a doutrina, naturalmente vem trazendo esse questionamento para nós, né? Vocês também já devem ter sido interpelados nesse sentido. Os parentes e os amigos reúnem-se sempre, sempre após a morte? Isso depende de sua elevação e do caminho que seguem para o seu adiantamento. A literatura espírita traz para nós, né, os romances espíritas de Emmanuel e tantos outros, né, a gente vê André Luiz, vão trazendo para nós essas informações. Se um deles está mais adiantado e marcha mais rápido que o outro, não poderão ficar juntos. Poderão ver-se algumas vezes, mas não estarão sempre reunidos, a não ser quando possam marchar ombro a ombro ou quando tiverem atingindo a igualdade na perfeição. E a gente quer encerrar com esta questão, que não é de O Livro dos Espíritos, mas alguém certa vez trouxe para nós esse questionamento, né? E se dentre esses amigos e parentes houver os que já reencarnaram, né? Por que a pessoa fez essa pergunta? Ela tinha uma ligação muito grande com o pai, que havia desencarnado, e há muito tempo, e a preocupação dela era em reencontrar esse pai quando ela estivesse de volta ao mundo espiritual. Mas ficou inquieta, né? E se meu pai tiver reencarnado, quanto tempo demora para voltar? E aí, nessas questões todas, lançou isso daí. Mas, e se ele já estiver reencarnado, né? Se ele não estiver lá do outro lado para me receber, eu nunca mais vou ter contato com ele, né? Com aquela aparência que eu conhecia dele. E esse foi o questionamento. Aí nós nos lembramos, gente, da obra Nosso Lar, capítulo 48, quando André Luiz, conversando com Laura, mãe de Lísias, a respeito desse retorno à vida física, porque Laura se preparava para retornar. Laura, para a gente entender, né, o que vai acontecer aí, na sequência da narrativa, Laura é mãe de Lísias, esposa de Ricardo. Ricardo havia desencarnado antes de Laura e 18 anos depois, Laura desencarna e eles se reencontram na colônia Nosso Lar. E vão trabalhando, Ricardo, como chegou, né, 18 anos antes, retornou 18 anos antes, ele vai trabalhando, vai conquistando um lar, e aí ele vai recebendo Laura, depois ele vai receber os filhos que vão chegando de volta, a família se reúne toda no mundo espiritual e convive por um tempo, até que chega um instante em que Laura e Ricardo precisam retornar, porque eles sentem, né, que a Terra chama, essa a expressão de Laura, né, a Terra chama, o planeta Terra chama, para que eles possam quitar os débitos ainda existentes. E aí eles começam a viver todo o processo de recordação de algumas existências, 300 anos de existência, eles são orientados, né, nessa recapitulação, e Ricardo reencarna. Laura permanece no mundo espiritual. Ricardo reencarna. E aí, 3 anos depois, chega o instante de Laura reencarnar. Ela iria se reunir a Ricardo novamente na Terra, e aí, então, o Ministério da Comunicação, por conta da ficha de trabalho de Laura, vai presenteá-la com a visita de Ricardo ao mundo espiritual para conversar com Laura, e era o momento de despedida dela ali de Nosso Lar. Então, para que ela se sentisse acolhida, ela ganha de presente a visitação de Ricardo. Ricardo já estava reencarnado.
E aí, então, quando chega o dia dessa visita, estavam reunidos os filhos, os amigos, Clarencio, André Luiz, todos na casa de Laura, aguardando a chegada de Ricardo, que estava com 3 anos fisicamente aqui encarnados. Então, ele era uma criança, habitava um corpo infantil. E aí, então, eles prepararam um encontro muito especial. Lísias, Estela, Edith, todos os filhos, a neta, Teresa, todos estavam reunidos ali e cantavam, tocavam para criar aquela atmosfera, aquela vibração bonita de carinho, a fim de receber Ricardo. E o relógio marcava 00:40, quando Ricardo é trazido à presença de Laura, e quando ele adentra no mundo espiritual, ele não vem com a aparência física de criança, ele vem com a aparência de um homem feito, a aparência de Ricardo. Então, o que acontece, né, se a gente desencarna e aquele a quem nós gostaríamos de encontrar, ele já está de volta aqui no plano físico, embora a gente não esteja determinando aqui quanto tempo, né, existe entre uma reencarnação e outra, não é essa a questão que nós estamos discutindo, mas se acontece isso, como é que a gente se encontra? A gente se encontra no sonho, né? O que é o sonho, muitas vezes, se não esse reencontro com aqueles espíritos aos quais a gente se vincula pelas nossas ações, pelos nossos afetos e pelos nossos pensamentos. Então, a doutrina espírita, ela nos tranquiliza, ela nos acalma com relação a esses nossos afetos que nos antecederam na entrada no mundo espiritual. Eu encerro me lembrando de uns versinhos do poeta gaúcho Mário Quintana, que de uma forma muito bem-humorada, ele vai colocar assim: na mesma pedra, o poema se chama Inscrição para um Portão de Cemitério, se referindo àquelas escrituras que existem nas lápides, né? Em que quando a gente encarna, né? Marca ali a data de nascimento com uma estrelinha e a desencarnação com uma cruzinha. Então, ele vai, de uma forma bem-humorada, refletir sobre isso. Então, inscrição para um portão de cemitério. E o Mário Quintana diz assim: na mesma pedra se encontram, conforme o povo traduz. Quando se nasce, uma estrela. Quando se morre, uma cruz. Mas quantos que aqui repousam hão de emendar-nos assim? Ponham-me a cruz no princípio e a luz da estrela no fim. Ou seja, né? Então, vamos botar os desafios no começo da nossa jornada e viver de tal forma, entendendo o que é a nossa passagem por aqui e entendendo o que é a vida do outro lado, que é uma continuação do que nós estamos vivendo aqui. Então, a gente vive de tal forma que a luz da estrelinha não seja colocada no princípio, né? Mas seja colocada no fim da nossa jornada, no fim da nossa trajetória. Que Jesus nos abençoe, gente, enormemente. Que nós possamos, nesses tempos tão desafiadores, porque estamos passando, aproveitar para estudar essa doutrina tão abençoada, que nos esclarece, que nos conforta, que é a nossa companheira nesse processo de libertação das nossas dificuldades e imperfeições, guardando a certeza de que nós não estamos separados definitivamente dos nossos laços de afeto. Nós estamos temporariamente subtraídos da presença física, mas uma vez que esses laços eles são fortalecidos, a gente vai se encontrando, né? Porque as nossas existências, elas nos permitem esses reencontros de almas. Que Jesus nos abençoe, que tenhamos uma noite muito iluminada, uma quarta